Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe um material muito importante para vocês. Primeiro, vamos falar sobre a RDC 216, que dispõe sobre o regulamento técnico em boas práticas para serviços de alimentação. Um dos documentos para cumprimento dessa legislação e produção de alimentos seguros é o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Esse manual inclui ficha técnica de verificação de boas práticas na indústria de alimentos, POP, que é o procedimento operacional padrão, PPHO, que são os procedimentos padrão de higiene operacional, ITs, instruções técnicas e outras informações relevantes como uma descrição da produção, fluxograma, quadro de funcionários, legislações, documentos legais e layout. O que é um Manual de Boas Práticas de Fabricação? O Manual de Boas Práticas é um documento que expressa a realidade do estabelecimento processador de alimentos, no que diz respeito à adoção dos requisitos presentes na legislação sanitária. Este documento descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo no mínimo os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle da garantia do alimento preparado. O procedimento foi estabelecido por meio da Resolução RDC 275/2006 pela Anvisa. É um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras, específicas da manipulação de alimentos. Portanto, ele é um roteiro para realizar uma determinada atividade e a sua importância é garantir, através de uma padronização, os resultados esperados por cada tarefa realizada, ou seja, alcançar os resultados esperados segundo o colega. Sabe por que eles são tão importantes? Porque independente de quem estiver realizando a atividade, o padrão de qualidade será o mesmo. Para padronizar a realização do procedimento, otimizar os processos, garantir a qualidade, facilitar a capacitação e treinamento dos colaboradores e minimizar os erros nas ações rotineiras. Vamos falar sobre a potabilidade da água. A água é um dos principais componentes de diversas operações na indústria de alimentos. É usada como veículo para aquecimento e resfriamento, assim como para limpeza e sanitização de equipamentos, e às vezes ainda é utilizada como ingrediente. É indispensável que a água utilizada na indústria de alimentos seja potável, limpa, inodora, transparente, livre de contaminações químicas e bacteriológicas. E essa água é proveniente da rede pública. Os armazenamentos dessa água devem apresentar-se sem rachaduras, sem infiltrações, tampados de forma a evitar a entrada de insetos, ratos e pássaros e protegidos contra água de enxurradas, poeira e outros possíveis contaminantes. Já a higienização tem que ser feita nas seguintes ocasiões demonstradas aqui no quadro. Para falando de controles, o teor de cloro e H2O deve ser monitorado e registrado diariamente, através de planilha, analisando os pontos, a ação corretiva e verificação. Já quanto ao estado da manutenção da caixa d'água e a higienização, devem ser monitorados e registrados através de planilha, informando locais das caixas, presença de tampas, vazamentos e quem é o responsável. Quanto ao controle da limpeza da caixa d'água, também é através de planilha, informando a caixa, o responsável e as observações. E por último, quanto ao controle da potabilidade de água, deve ser realizado através de um checklist, onde devem ser verificados itens não conformes e elaborado um plano de ação corretiva, escrevendo a não conformidade, a ação corretiva, o prazo e o responsável. Agora que você já sabe sobre tudo isso, como deve ser feita a higienização dos reservatórios de caixa d'água, deve-se higienizar as mãos antes do procedimento. Primeiro, desligue o registro para que a água pare de circular pelo reservatório e para que o líquido sujo não vá para a tubulação. Depois, esvazie a caixa d'água completamente. Em terceiro lugar, escove as paredes internas e externas do reservatório para remover qualquer tipo de sujeira, bactéria ou substância alojada ali. Essa limpeza deve ser realizada com esponjas ou vassouras, sem nenhum produto químico como detergente e sabão, porque eles podem contaminar a água. O quarto passo é retirar toda a sujeira e água que sobrou da limpeza, deixando assim o reservatório seco. O quinto passo é encher o reservatório até 50 centímetros com água e adicionar água sanitária e cloro. Essa mistura deve ser reservada em torno de 2 horas e nesse período a água não pode ser consumida de maneira alguma.
O sexto passo é realizar o enxágue do reservatório, abrir as torneiras e deixar a água correr para limpar qualquer sujeira que ainda tenha ficado. O sétimo e último passo é encher novamente o reservatório e tampar para que não entre nenhuma sujeira externa ou insetos e assim a água não fique contaminada. A realização dessa limpeza deve ser feita contratando uma empresa capacitada e com experiência na higienização. Com base na legislação específica da Anvisa, em linhas gerais, para garantir a qualidade da água, o responsável deve realizar o monitoramento da qualidade da água, garantir o bom funcionamento e a manutenção das instalações dos reservatórios, ter controle operacional da caixa d'água, analisar a água via laboratório. Qual o POP para a higienização da caixa d'água? Primeiro, o que deve ser feito? Devemos adotar os procedimentos a fim de manter a qualidade da água utilizada. Qual a frequência ou quando deve ser feito? A cada 6 meses e deve ser feito a partir do método que eu vou explicar para vocês. Primeiro, quais são os materiais necessários para a realização do procedimento? Solução de cloro, 200 ppm, escova de fio de plástico macio, balde e esponja, equipamento de proteção individual, luvas de procedimento, óculos de segurança para o manuseio de cloro, botas PVC, touca descartável e também uma planilha de controle. Agora, trago para vocês a descrição de como deve ser realizado o procedimento. Antes de iniciar a limpeza, deve-se fechar o registro e deixar que toda a água seja drenada, vedar as saídas de caixa d'água, esfregar as paredes internas, fundos e etc., sem usar sabão ou detergente, retirar os resíduos com auxílio de panos e recipientes, lavar bem e, em seguida, desobstruir a saída de caixa d'água, desinfectar, aguardar de 2 a 4 horas, esvaziar a caixa, tornar a encher e registrar a data e o responsável pela limpeza dessa caixa. Após alguns dias de higienização da caixa d'água, vai ser realizado o monitoramento, que vai ter como objetivo verificar se a água se encontra em condições adequadas. Agora, trago para vocês a descrição de como deve ser realizado o procedimento. Antes de iniciar a limpeza, deve-se fechar o registro e deixar que toda a água seja drenada, vedar as saídas de caixa d'água, esfregar as paredes internas, fundos e etc., sem usar sabão ou detergente, retirar os resíduos com auxílio de panos e recipientes, lavar bem e, em seguida, desobstruir a saída de caixa d'água, desinfectar, aguardar de 2 a 4 horas, esvaziar a caixa, tornar a encher e registrar a data e o responsável pela limpeza dessa caixa. Após alguns dias de higienização da caixa d'água, vai ser realizado o monitoramento, que vai ter como objetivo verificar se a água se encontra em condições adequadas. O que? Análise da caixa d'água. Como? Através da inspeção visual. Quando? Todo dia 1º de cada mês será realizada a análise da água. Quem? O funcionário X. O resultado: a caixa não apresenta sujidades, a água não ter cheiro e estar límpida. Ação corretiva: se houvesse alguma irregularidade na caixa, seria necessária uma ação corretiva, sendo o agendamento de uma higienização adiantada e verificação de possíveis causas de sujidade e outras análises microbiológicas. E não podemos esquecer da higienização dos bebedouros. Deve-se higienizar suas mãos antes do procedimento. Primeiro, deve retirar o equipamento da tomada e depois preparar uma solução de água sanitária. O terceiro passo vai ser umedecer uma esponja na solução, limpar e deixar agir por 5 minutos. Quarto passo, assim que a água se acumular dentro do bebedouro, deixar escorrer pelas torneiras. Quinto passo, lavar o reservatório com a água pura, repetindo o procedimento ao menos 4 vezes. Sexto passo é lavar a bandeja do bebedouro na solução com água sanitária e enxaguar com água corrente. E o sétimo passo deve secar, enchê-lo novamente e tampar para que a água do bebedouro não seja contaminada por agentes externos. Lembrando que a realização dessa limpeza deve ser feita contratando uma empresa capacitada e com experiência na higienização. A Resolução Anvisa 274/05 aprova o regulamento técnico para águas envasadas e o gelo. E a Resolução Anvisa 275/05 aprova o regulamento técnico de características microbiológicas para água mineral natural e água natural. Lembrar a nota técnica 47/2020, que determina o uso de luvas e máscaras em estabelecimentos da água e de alimentos no contexto do enfrentamento da Covid-19. Já a nota técnica 48/2020 é um documento orientado para a produção segura de alimentos durante a pandemia do Covid-19. E por último, a nota técnica 49/2020 determina orientações para os serviços de alimentação com atendimento ao cliente no contexto do enfrentamento à Covid-19. É um prazer conhecer vocês e espero que tenham aprendido um pouco sobre esse material tão importante. Tchau, tchau!